né? E é preciso que a gente entenda que precisamos melhorar nossas energias para viver melhor aqui. Se você não está bem aqui, essa conversa de que você se sacrifica aqui, porque lá você vai ganhar benesses de sacrifício, isso é papo do sistema. E eu digo isso em espiritualidade, o pessoal cobra que eu fale mais. Isso, o mais importante, você conseguir que as pessoas se cuidem mais, zelem mais de suas energias, tenham mais atenção com sua parte espiritual, estando em planeta Terra, esse é o melhor trabalho, Alu, que você pode fazer para elas. Porque não é o fato de você dizer o que tem ou o que deixa de ter que levará essas pessoas a fazer essa conexão. Essa é mais uma live da gente entender como é que a gente pode zelar das nossas mãos, zelar das nossas unhas, zelar dos nossos dentes. Querido grupo de sábado, quantos anos que a gente está junto, né? E graças a Deus estamos agora melhor, porque eu comecei a trabalhar exatamente no período da pandemia. Eu nunca vou me esquecer, aquele 16 de março, e Baltazar mandou Gabriel ligar a câmara para que eu começasse a trabalhar. E Fá já tinha me dito, né, o jogo de Fá que eu sempre fiz na minha vida, dizia assim, você vai ter uma família espiritual muito grande, mas muito grande mesmo, você não imagina quanto. E eu nunca sabia como se ia ser, né? Eu via aquilo, eu respeito Ifá, trabalho com Ifá. Então, na hora que for, será. E assim a gente está nessa caminhada. E eu quero responder umas perguntas aqui que eu sempre recebo. Alu, você não é espiritualista que fica falando só de como é as outras dimensões, de como são os outros extraterrestres. Você não fica falando de como é o mundo espiritual. Eu falo no trabalho de relatos que eu faço domingos. Tenho alguns livros escritos sobre isso. Tenho Caminhos do Aprendiz, onde eu narro a minha própria experiência, né? A minha primeira vez que eu cheguei com consciência lá. Conto até da passagem do guarda-roupa até o momento que eu já aprendi a me estabilizar e ficar lá e aprender as coisas. Tem o Caminhos de um Aprendiz 2, que é o livro dos mentores, né? Que foi uma reunião que eu tive com os mentores, para eles me falarem sobre a colônia deles, o trabalho deles, que eles se desenvolvem. Fiz um livro também do Plano Inverso, A Casa das Soluções, eles me chamaram e eu quis narrar o trabalho deles, até para alertar as pessoas de como é que eles funcionam. Fiz um livro que as pessoas gostaram muito, vivem me cobrando o segundo volume, mas ainda não chegou a hora, né? E fiz mais 2 livros também, contando a história de um espírito que viveu muita inferioridade, foi para um lugar muito profundo do umbral, e todo o trabalho dele, né, que eu acompanhei, para que ele conseguisse sair daquele auspício que ele se colocou, que é o livro de Drácula, que muita gente tem um medo de ler. Não tem nada de ter medo nesse livro. Muito pelo contrário. É um livro de um espírito que confessa, né, e ele vê nisso a forma dele sair. E tem muitas informações ali também de como as sombras nos pegam, de como as coisas nos pegam e nos desviam do nosso caminho. E eu digo isso em espiritualidade, o pessoal cobra que eu fale mais. Isso, o mais importante, não é, de um médium, no paranormal, com as vivências que você tem, é de você compartilhar coisas que as pessoas possam fazer na Terra para elas chegarem melhor no plano espiritual, para elas viverem melhor na Terra também. A terra e o céu, que se é na terra, assim na terra como no céu, como disse Jesus. Então, se você conseguir que as pessoas se cuidem mais, zelem mais de suas energias, tenham mais atenção com sua parte espiritual, estando em planeta Terra, esse é o melhor trabalho, Alu, que você pode fazer para elas. Porque não é o fato de você dizer o que tem ou o que deixa de ter que levará essas pessoas a fazer essa conexão, né? Você não está vendendo passagem de avião, você não está vendendo passagem de turismo, que olha lá é assim, compra que você vai. Você está aí para poder fazer com que as pessoas adquiram a sua própria passagem através de saber lidar com sua espiritualidade. Essa é a sua função aí. Então, hoje é mais uma live dedicada a isso, né? Da gente se
cuidar das nossas energias, a gente entender como é que a gente pode zelar. Zelar das nossas mãos, zelar das nossas unhas, zelar dos nossos dentes. Eu fiz uma de como zelar dos cabelos, as pessoas adoraram essa live. Eu nem sei quantas visualizações teve, Gabriel? 100 mil visualizações, as pessoas gostaram muito. E isso me anima a fazer, porque vejo que as pessoas estão começando a entender. E é preciso que a gente entenda que precisamos melhorar nossas energias para viver melhor aqui. Se você não está bem aqui, essa conversa de que você se sacrifica aqui, porque lá você vai ganhar benesses de sacrifício, isso é papo do sistema. Jesus não ensinou isso, não. Jesus ensinou assim na terra como no céu. É por isso que eles omitem criar um Jesus falso, e agora tem essa discussão aí, porque a história está trazendo o Jesus verdadeiro, né? A Maria de Magdala verdadeira, e aí... Quem sabe se vai... Eu torço muito por isso, para ver se a humanidade liga a chave e vê que tem que se melhorar aqui. Por isso que esses avatares vêm para aqui, para nos ajudar a melhorarmos aqui. Entendeu, pessoal? Então vamos falar um pouco dessa parte nossa, né? Pés, mãos, unhas. Vamos falar sobre isso. Os nossos pés são captadores de tudo quanto é energia. Tudo, boa, ruim. Quando a gente vai na rua, quando uma pessoa vem da rua, no nosso caso, é costume no Oriente, inclusive, as pessoas não andarem com o sapato dentro de casa. Ou se andarem, lava, né? Vai no banheiro, lava o chinelo e usa dentro de casa. Mantém limpo. Por quê? Porque o Oriente estudou muito sobre energia e não foi dominado pela Igreja Católica. A Igreja Católica não conseguiu dominar o Oriente. Então se restou os conhecimentos, né, de muitos sábios, de muitos mestres, de muitos avatares que por aqui encarnaram. Então quando a gente vai na rua, a gente traz tudo o que não presta. Tudo. Vende tudo ali. Vende tudo. Né? E é óbvio que essas energias, o sapato não freia. Não tem como frear. Então essas energias atingem os nossos pés. Você vê aonde a humanidade tem mais problemas, é dores nos pés, é joanete, é calo, torce o pé toda hora, trinca o pé. Você vai no ponto-socorro, você vê lá, para um braço, você vê 10 pés com problemas. Não é? Diabetes, começa a ter muitos problemas nos pés também, porque é na região dos pés onde fica toda a nossa densidade. Não é? Para melhorar essa densidade, eu já fiz algumas lives ensinando trabalhos com limão, de rolar os pés com limão. E as pessoas começaram a me pedir, Lu, você não tem nada, um creme? Eu comecei a conversar, inclusive com o meu grupo de membros. Eu digo, tem uma coisa que eu faço aqui para mim e para meus pacientes, que eles passam no pé e sentem uma melhora muito boa, né? Que é o EMG e o buril. Né? E eles começaram a usar e trouxeram realmente uma resposta muito interessante. Tive alguém aí que já usa o EMG, o buril, porque é preciso a gente manter os pés limpos. Aí o que acontece? Se a densidade corre dos pés, aqui, ó, toda essa região dos nossos dedos, todos eles, dedos é comunicação energética, são os nossos artérios, as nossas antenas. Tem toda uma defesa nessa região aqui. Me dê uma caneta aí, Bel. Deixa eu pegar aqui o ECAN. Nessa região aqui, ó, tem toda uma força de refração para não deixar essas energias chegarem aqui, né? Agora, como é que a gente fala? Água mole, pedra dura, né? Aí essas energias passam, mas toda essa região de trás aqui dos dedos, porque eu boto o pé de trás aqui assim. Esse material é de uma aula que eu dei, que tem um grupo de membros. Onde Essa é do curso de astrosofia, tem também no grupo de membros, quando você falou sobre alguns toques nas mãos e nos pés, e tem também uma parte disso no curso Sonhos e a Construção do Corpo Etérico. Isso, porque para a gente sonhar. Eu fiz uma live sobre a diferença de desmembrar e de sair do corpo. O Biel deve estar soltando para vocês durante a semana, né, Biel? O curso Sonhos e a Construção do Corpo Etérico, pessoal, é gratuito e está disponível no IMA. Então, todos que queiram participar desse mini curso,
tá lá à disposição. A pessoa se inscreve no imã, é isso? Exatamente. Entra no imã, bota o e-mail e já pode assistir. Ah, entendi. O que é que acontece, né? Tem toda uma energia de refração aqui em cima, caso passe. Então, o que é que aqui em cima faz? Joga para frente. É por isso que se pega muito fungos na unha, problemas hormonais dão muitas distorções na unha. Por quê? Porque é uma região que fica sempre recebendo energia densa. Tanto aquela unha que fica muito forte, que é até difícil de cortar, sabe? Que a pessoa acha, minha unha é forte. Está com bastante densidade, é isso que faz essa unha ficar forte exacerbadamente. Que a pessoa muitas vezes tem que lavar para poder cortar essa unha, não é? Ou unhas fracas, que fazem fungos, que quebra. E o pessoal começou a me perguntar se eu não tinha algo para isso também dentro do curso que eu estava dando. Eu digo, eu tenho, que é o ECAM, que é uma coisa que eu preparei aqui para os meus pacientes, para mim, para minha família, e que depois a Jenny conseguiu aí regularizar para botar no site, né? Que tem sido também uma coisa que tem ajudado muito as pessoas. Tudo começa aqui, nesse pezinho da gente aqui. Eu estou aqui na Índia, é impressionante o quanto que as pessoas não entram mesmo dentro de casa de chinelo. Eu vivi isso na Tailândia também, estou vivendo isso aqui na Índia. Mesmo nas lojas. Mesmo nas lojas, você entra nas lojas, tem loja que você tem que tirar o sapato para entrar neles. Então tudo começa aqui, gente. A vida da criança começa quando ela começa a andar. A vida da gente é quando a gente também aprende a andar com equilíbrio e com energias equilibradas. Né? Isso aqui é que gera joanete. Mas é de família. Família tinha ali o DNA e a energia densa se criou. Minha avó materna tinha joanete, entendeu? Minha mãe tinha joanete, eu não tinha nada disso. Tenho um irmão que não tinha nada disso. Né? Porque eu comecei a cuidar desde os 12 anos lá na casa de Helena. Eu escrevo isso no meu livro Clandestina. Então, a gente já conversou sobre essa coisa aqui. Então, como é que é? Né? A energia, ela circula aqui, ó. Né? E o ideal é que ela desça e venha para os calcanhares. Mas muitas vezes ela passa. Já falamos dessa região aqui, que tem a refração. Falamos que aqui também tem uma refração dessa energia densa, mas em excesso é jogado para frente, para a unha. Então, se você tem qualquer coisa dessa que eu falei aqui, significa que você já tem uma energia que está cristalizada, né? Se você quiser, entre em contato com o nosso suporte, que a gente vai encaminhar para vocês, terapeutas que eu estou formando, pessoas que eu estou ensinando, como é que trabalha com essa coisa. Essa história do pé me lembra muito sua história, né, Jenny? Quer vir contar para o pessoal aqui sua história com os pés? Jenny chega para mim com uma série de queixas físicas. Quando eu vi o pé, eu entendi. Olá, pessoal. E a parte que mais me fez ficar assim, era até sapato para eu poder andar. Não é qualquer sandália, não. Lembra que eu acho que eu tenho um pé feio. Aí foi que acabou comigo, de ver uma pessoa, né, assim, uma mulher bonita, sem querer botar os pés. Quando eu conheci o trabalho da Lu, eu comecei a passar por um trabalho que ela faz mensal, e tinha um papel de queixas, onde você anotava o que você sentia. Então eu coloquei lá várias coisas, mas eu nem falei dos meus pés tortos. Eu tinha calo ósseo, tinha os dedos pequenos do pé, você não enxergava, eles ficavam embaixo dos outros pés. E os dedos eram bastante retorcidos, assim, com calo ósseo entre os dedos, que doía muito. O midinho parecia uma carninha pendurada, assim, ele uma coisa não engraçada. Aparecia, ele tinha não desaparecido. Tinha energia. E o dedo era bem torto, meus dedos eram bem tortos. E dá até para entender, pessoal, por quê? Porque ela é do signo de Gêmeos, ela é do meio do ano. Então, tudo que é ar começou a se defender da densidade, né? Mas se defendia, mas também não se fortalecia, entendeu? E meus pés eram muito feios. Eu não usava sandália, evitava ao máximo, eu tinha vergonha dos pés. Mas eu nem falei sobre isso, porque para mim tinha uma doença, que era um calo ósseo, que tinha um pé feio e pronto. Aí a Lu começa a fazer uns trabalhos nos meus pés, os toques terapêuticos no pé. EMG e ECAM, lembra? EMG, muito ECAM, muita limpeza óssea, muito toque. E aí, um dia eu olho para os meus pés, eu tomei um susto, porque eu vi que os meus dedos começaram a esticar.
E esses dedos pequenos que nunca apareciam, de repente surgiram. E com o passar do tempo, o formato do meu pai mudou. Eu também tinha um pé chato. Eu fui uma criança que caía muito. Eu era uma criança que, sabe aquela que mistura nas pernas e cai? E o meu pé começou a ganhar formato. Aí, de repente, eu olhei e falei, gente, meu pé não é feio. Meu pé não é feio. Hoje eu uso sandália, chinelo, ando descalça sem nenhum problema, mas Sem dor, né, Vi? e sem dor. E assim, na época, quando eu conheci a Lu, eu estava começando a sentir muita tontura. Quando eu ia andar, eu tinha uma sensação de, sabe assim, de não estar muito bem, então eu sentia tontura. E várias outras coisas que eu sentia também, insegurança, uma série de coisas que eu não tinha a menor ideia que vinha desse aspecto, foram naturalmente se transformando e mudando. Então tem a história da Dia, como a história da Dia, eu tenho um monte. Que ela estava aqui hoje, a gente está aqui na Índia. Enfim, então se você tem uma questão mais forte, você entra em contato com o nosso grupo de suporte, que eu vou te encaminhar uma terapia, um terapeuta que vai te ajudar. Ah, Lu, eu tenho um terapeuta no mundo todo. Tenho um terapeuta na Índia, tenho um terapeuta na Rússia, tenho um terapeuta na Espanha, no Japão, no Egito, na América Latina, em Portugal, na Espanha, no Brasil inteiro, muita coisa, na Suíça. Então, pessoas fizeram um curso de formação terapêutica comigo. Então, é só você entrar em contato com o suporte que eles vão te ajudar, tá? Porque é muito importante. Volto ao começo da live. O que a espiritualidade mais me pediu foi isso, a Lu, ajude as pessoas a lidarem com suas energias. Porque se elas sobem com muita energia materializada, se elas sobem com energia muito densa, é uma frustração muito grande. Porque ela fica vendo lá a informação que tem a quinta dimensão, que tem o sol, o céu lindo, que encontra com as almas gêmeas, e chega, vai tudo para um umbral, porque está com a energia toda torta, energia densa, mágoas, sem saber distribuir, não é? Então fica uma coisa assim, na minha opinião, até perversa. A gente tem que se cuidar aqui, pessoal. Acorda! Bom, Você comentou do elemento ar da Diene. Você poderia falar um pouco dos elementos nos dedos? tem isso falado no curso, né, Bel? Então a gente fica repetindo aqui. Porque eu falei do elemento ar da Jane por um acaso, assim, nessa minha fluidez. E até para lembrar vocês, se vocês querem entender mais sobre isso, entrar no curso. Poxa vida, a gente tem que sair da cadeira um pouquinho, né, pessoal? E se esforçar, querer que tudo venha a nós. É por isso que tiraram o reino de vocês. Vem a nós, então eles vão dar o reino que eles querem dar. Então, na hora da gente ter, né, mais independência, não é verdade? É a minha opinião. Agora vamos falar das mãos. A mesma coisa. Toda essa região visceral, né, das nossas comidas, bem comidas ou mal comidas, das nossas bebidas, bem bebidas ou mal bebidas. Porque uma coisa é você tomar um cálice de vinho, não é, uma vez por semana. Outra coisa é você tomar uma cerveja uma vez por semana com seus amigos. Outra coisa é beber todo dia, ter aquela frequência de beber muito todo dia. E a coisa já é diferente, né, pessoal? Aí já estamos falando de outra coisa. Então, toda essa energia, não é, nós liberamos também pelas mãos. Todo terapeuta que trabalha comigo, eu ensino muito a eles. Vou dar, inclusive, um curso agora, presencial, para a formação de terapeutas. Acho que não tem nem mais vaga, né, Bel? Estou falando aqui. Esse curso é voltado para as pessoas que realizaram o curso Chakra do Tempo e o curso Selos Oraculares. Então, você realizando esses cursos online, você vai ter as informações para as próximas turmas dos cursos presenciais que vão acontecer constantemente. Mas nesse curso de formação terapêutica, já falei com eles, mas vou insistir bastante na preparação dos pés deles e das mãos deles para serem terapeutas. Não é? Você que é massagista, você que trabalha com as mãos, presta atenção no que eu estou falando agora. Você que vai fazer massagem, presta atenção no que eu vou falar agora. Né? Então é por aqui também que a gente libera muita energia densa. Sabe aquele pessoal que se estrala todo assim, ó? Eu mesmo já estralei um pouco aqui agora, porque já estou acostumada, assim. Se eu tenho um pouco de energia densa, eu faço aqui, ó, aqui já libera. Né? Que é uma coisa que a gente precisa aprender. Porque não deu aquele forte, porque eu não acumulo essa energia densa assim, porque eu me cuido. Agora, ontem, por exemplo, eu tive uma crise de alergia,
né, de um trem que eu comi aqui, que eu tinha alergia, enfim, e acumulou um pouquinho aqui. Então, vamos lá, né? Então, é pela mão que a gente libera. O que eu disse nas mãos é válido para os pés também. Aqui nessa região do pulso, ó, né? É por onde fica uma força de refração muito grande de energia negativa. Eu aprendi isso com o meu próprio corpo, né? Se você me conhecer, você vai ver que eu tenho 2 sinais aqui, dois chakras aqui, ó, nessa mão, nesse pulso aqui da mão esquerda, que se eu chego num lugar e a energia é boa, ele fica todo dourado, muita gente já viu. Se eu chego num lugar que a energia é ruim, ele começa a me coçar, ele já me sinaliza, né? Então eu vivo isso com o próprio corpo. Então nessa região aqui, principalmente na mão esquerda, né, que é por onde as energias entram, é do nosso lado esquerdo, tem um processo de refração muito grande de energia densa. É por isso que muita gente, pessoal, tem um reumatismo. Eu fico calado, eu tenho isso, tenho muito problema na mão, tenho muito problema no pulso. É uma região realmente onde é igual aqui o pé que eu falei. Repare, o que é pulso e o que é pé, né? É porque a gente guarda, entendeu? Então é uma região, né? E eu quero me alertar que tudo que eu estou falando aqui não tira as pessoas do médico, é óbvio. Depois os médicos começam a me escrever aqui, não, né? Aqui é uma coisa que ajuda. Agora, que ajuda. Se o senhor é médico, quiser vir conhecer, inclusive, está aberto o convite. Você vir fazer um laboratório aqui com o meu pessoal, entendeu? Eu convido mesmo. Se quiser vir, pode vir. Eu estou até querendo. Por isso a gente ajuda mais pessoas. Então essa é uma região que acumula muita energia densa, né? E o mesmo processo, vem aqui e nessa região dos dedos aqui, ó, continua a refração. É uma região de saída de energia. Mas o que é que acontece? Se passa energia densa, vem para dentro. Vem para as unhas. Foi daí que o povo começou a me pedir coisa, e eu ensinei para ele o Zecan, que é o que eu uso, e que muito iniciado meu usa para poder ajudar nesse processo, né? Então essa é uma coisa importante da gente tomar conta. Se as pessoas tiverem atenção que eu estou dizendo aqui, fazer o exercício do limão, como eu ensino aí, defumar em sua casa. Então o meu trabalho é unir exatamente, né, essa parte toda de descoberta terapêutica que eu trago do plano espiritual com a parte da espiritualidade. Porque não dá para a gente separar mais. Os templos chegaram aqui e disseram, isso é espiritual, isso é matéria. Hoje até os médicos não usam a palavra espiritual, mas usam a palavra emocional. Isso é emocional. Emocional é uma coisa abstrata, é uma coisa etérica. Não se faz exame de sangue no corpo emocional. Então os médicos já sabem que existem sim algumas frequências que através das emoções, não é, fazem as pessoas adoecerem. E é dessa parte que eu, como terapeuta, zelo, da parte emocional, para que os doutores tenham até um paciente sem essa mistura que confunde também, né? Enfim. Lembrei de uma coisa aqui interessante. Eu não costumo pintar minhas unhas. Mas tenho muitas iniciadas, convivo com muitas mulheres, e elas chegam e falam assim, Lu, o pessoal faz de tudo para ter esse negócio chamado francesinha, né? O que é que você faz? Qual é o esmalte que você usa? Como é que você corta a sua unha? Eu digo, eu uso Zecan. Eu tenho unhas fortes, né? Minhas unhas crescem numa velocidade, gente. E eu adoro, tanto do pé como da mão. Minhas unhas crescem, assim, quem convive comigo vê isso. Que ali, ó, eu estou jogando minha densidade fora, não estou acumulando. Então, se você também demora de crescer unha, eu diria que você já está precisando de um trabalho, porque não é só a unha, não é só o pé. É o pé, é a mão, é os músculos, é pressão alta e é problemas energéticos muito sérios. E aí eu comecei a prestar atenção nesse negócio de salão, né? Eu tenho, inclusive, pessoas no salão que adquirem o ECAM para passar nas suas clientes, não é? Eu comecei a observar, tinha gente que chegava assim, que eu sabia que vivia em salão, mas com a unha sem cor. Eu disse, por que sua unha está sem cor? Eu pintei, mas eu vinha no carro dirigindo, eu não gostei dessa cor. Amanhã eu vou lá pintar por outra cor.
E eu falar para essas pessoas, está vendo que o seu corpo fala? Então, às vezes, é uma cor que você bota no esmalte que ela também está denunciando alguma coisa, te ajudando a denunciar algum mal-estar. E aí eu falei isso para essa moça. Ela, nossa, eu tenho muitas amigas que têm isso. Não é incomum, viu, a Lu? As pessoas irem para o salão. Você, quando ia para o salão, às vezes você tirava, Gênia? Você também, Caiane, já tirou assim de chegar? Eu estou com duas mulheres aqui, que estão com duas advogadas, inclusive, que estão me confirmando que faziam isso. Né? Você vê com uma cor, naquela hora você achou que seria boa, depois você começou a conviver, ela ali começou a denunciar que uma coisa não estava boa. Então, vamos ter atenção. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver como a vida de vocês vai começar a dar uma melhorada. Quem sabe vir fazer a iniciação comigo. Aí quando for passar o esmalte, passa o ECAN antes do esmalte ou depois do esmalte de cor? Deixa Não, secar. desculpe, antes. Entendi. Deixa Então passa secar. antes, deixa secar, aí passa a cor. Chegamos aonde eu queria também. Dentes. Quando você sonha com dente, você está sonhando com a parte mais endurecida do seu corpo. Quando você sonha quebrando o dente, você sonha com transformações muito duras, coisas muito endurecidas que você tinha, que você, no seu viver, está começando a tirar aquele radicalismo, aquela cristalização, né? Então, no sonho, a gente começa a ver também algumas limpezas que nós estamos fazendo no nosso cotidiano. Se você quiser compreender mais sobre isso, eu escrevi um livro sobre isso também. Os símbolos dos sonhos cabalísticos. Por Biel diz a vocês como adquire. Então, você vê, gente, que quando a gente está fazendo uma mudança, vem no nosso próprio sonho. Muito iniciado me traz esse sonho. Do dente desmanchando, do dente quebrando. Você já sonhou com isso? Então, quando você está fazendo uma limpeza, até os sonhos revelam. Então, os nossos dentes é onde a gente guarda muita densidade também, principalmente da parte de trás dos dentes para frente. Não é? É uma região assim que a gente precisa ter bastante atenção. E começou aquela coisa também, né? Lu, como é que você faz? Tarará, você tomou tanto antibiótico, eram suas doenças, seus dentes são fortes. Aí eu mostrei o que é que eu fazia. É o biodente. Né? O pessoal começou a pedir, eu comecei a fazer, começou a vender muito. E aí o contador disse, você vai ter que abrir uma empresa. Aí a gente abriu a empresa, né, A gente abriu a empresa porque estava vendendo muito e não podia mais vender artesanalmente. Aí passou pelos processos que tinha que passar e nós temos também o infantil. Eu recomendo para os pais, para a gente já começar a trabalhar ali as crianças, não trazer já as densidades que a gente traz, não é? E o que as pessoas trazem, se você usa, escreve aí para o pessoal ver. Tratar da gengiva, porque é uma região onde a gente guarda muita densidade. Muita densidade. E se a densidade se infiltra aqui, essa região da nossa gengiva é cheia de terminações nervosas. Então, a gente está levando essa densidade para todas as sinapses que a gente faz. Né? Densidade nos dentes, principalmente na parte de trás. Eu sempre digo às pessoas, quando escovarem os dentes, não deixe, principalmente com biodente, não deixe de passar por trás na gengiva, que você vai ver aí com a semana como o negócio está. Não é? Porque aquilo ali guarda acúmulo, que você não é só cárie, quem dera. Quem dera. Cárie foi uma coisa densa que você deixou. Nós temos bactérias no nosso corpo de todo tipo. Né? Tem bactérias que a gente não pode dar coisa densa para elas não se desenvolverem, mas a gente dá e ela se desenvolve e faz todo um estrago. Às vezes tem pessoas que têm 40 anos, não tem um dente delas mais, de tanta densidade que acumulou na boca, não é verdade? Então isso é extremamente importante, tanto a higienização como ir ao dentista. Dentista é uma coisa extremamente importante na nossa vida. Né? Vamos fazer uma entrevista com o nosso dentista lá. Dentista, gente, olha, para mim, um dos médicos mais importantes que tem. O bom é a gente ir para o dentista diz assim, não precisa de nada. Sinal de que a gente está se cuidando. Né? Então, exatamente, vocês estão vendo mãe e pai aqui, porque essa imagem é de um curso que eu dou
sobre cada dente, sobre a relação da nossa boca com o yin, com o yang, a parte superior yin, a parte baixa yang, né? Toda uma relação que a gente faz. Eu tinha essa imagem e resolvi trazer aqui para a live. Está nesse curso aí também, né, Bel? Nesse curso e também no grupo de membros ali assinando o plano aprendiz do Imaplay. Então, o objetivo desse encontro aqui, eu volto ao princípio da minha live, gente. Não adianta a gente ficar só falando do plano espiritual, que é lindo, ou que é feio, ou que tem espírito extraterrestre, ou que não tem. É importante falar sobre isso também, é óbvio. Mas o mais importante, na minha opinião, e essa é minha missão encarnatória também, chamar a atenção das pessoas, vamos nos cuidar aqui, vamos ser felizes aqui, vamos ficar bem aqui. E as energias da natureza nos ajudam a isso. Quando a gente chega nas colônias luminosas, a gente está levando muitas sombras. Então fica uma época de consolo, a gente fica se consolando, melhorando para poder voltar, né? E cada vez que passa, as pessoas estão demorando e precisando de mais encarnações para conseguirem fazer o que tem que fazer aqui, porque nós não somos daqui, nós somos visitantes em planeta Terra. Nós temos data de entrada, agora a data de saída que marca nosso livre-arbítrio. Como é que faz para sair? Né? Vamos fazer uma live sobre isso, né, Bel? Próxima semana. Uma coisa muito interessante que eu ensino aos meus iniciados, sabe hortelã? Hortelã miúdo, que a gente usa em tempero. Pois é, você pega umas 2 folhinhas daquela, mastiga. Nossa, você vai ver que diferença faz também. Se você fizer o hortelã uma vez por semana, vai ajudar bastante. Mastiga, mastiga, cospe e joga fora. A tradução antiga chama Indaka de Aratanha. Olha que nomes, Indaka de Aratanha. Que é a fala pesada, a fala fofoqueira, a fala agressiva, a fala da raiva, a fala da mágoa, que junta essa energia chamada Indaka de Aratanha. Então vamos nos desindacar, né? Vamos cuidar da boca aí. Porque o mal é o que sai pela boca, já disse Jesus, não é? Uma coisa que eu ensino para as pessoas também é, se vai num lugar muito denso, pega uma folhinha de louro, o louro que a gente bota no feijão, aquela folhinha de louro seco ou verde, né? Põe a meia, deixa a folhinha de louro no sapato, vai no cemitério, vai no hospital, vai atravessar uma região onde tem muito assalto, muita coisa, bota o louro ali. E também tem o Oxum, que você pode também usar junto com a folha de louro. Eles dois vão fazer uma sinergia, vão fazer um trabalho ótimo. Tá bom? Vamos nos cuidar, né? Então tem a luz espiritualista terapêutica e terapêutica espiritualista, porque esse é o meu objetivo, de desenvolver terapias que as pessoas vivam melhor, tenham um bem-estar melhor, porque eu sei que estando melhor, que elas fazem melhores escolhas, melhores casamentos, melhores uniões, né? A pior coisa é estima baixa e eu inferior, a gente acaba... Meu iniciador dizia assim, acabava encontrando um jegue por aí, dava uns beijos no berço e confundia com arroz doce, né? Então vamos botar o carro nos trilhos aí para a gente poder chegar melhor, a gente tem que chegar sempre. Vim aqui para a gente passar o ECAN juntos. É uma demonstração de aplicação, começar pelos pés. É bem simples, você passa como se fosse um esmalte, tá vendo? Vem. Faz uma aplicação. Eu costumo fazer uma aplicação a cada 15 dias. Bem simples. Aplica nos 2 pés e depois, tá vendo? Ele fica um pouquinho brilhoso, daqui a pouco vai absorver. Depois nas mãos, mesma coisa. Uma aplicação, tá vendo? É uma aplicação leve, não... É uma passada. Como se fosse uma mão de esmalte. Passou, esperou secar. Se você usa esmalte, passa o esmalte por cima normalmente. Depois que secar, né? Espera secar o ECAN, passa, espera secar e depois aplica o esmalte, a base, aquilo que você está acostumado a usar. Tá bem? Continuando com os cuidados, agora eu vou passar o EMG. Tá? O EMG a gente aplica na sola do pé, começa no pé esquerdo.
Começa o pé esquerdo, você passa aqui, no centro do pé, sentido horário, né? Você aplica aqui, aplicou na sola do pé, vem pro calcanhar. Pegar um pouquinho mais, aplica aqui no calcanhar. Tá? Passa bem aqui, ó, nesse ossinho do tornozelo. Sempre sentido horário. O outro lado também. Depois, no pé direito. Tá aqui a nossa aplicação do EMG. O EMG tem como base limão. Então, não usa de dia no sol. Eu passo à noite. Na hora de dormir, aplico. Que aí não tem perigo. No dia seguinte, você dá uma lavadinha e tá tudo certo. Um abraço. Está aqui falando, né, de retração, de energia. Então, a gente que é iniciador, olha quantos anéis eu tenho, pessoal. Tudo para, na hora que eu estou trabalhando ali, essas ferramentas me ajudarem, né? Além do ECAM que eu uso, refratar a energia. Olha quantos anéis eu tenho, né? Esse aqui é um anel muito especial. Já contei a história desse anel por aí, mas vou contar de novo uma hora dessa. E como todos esses anéis, como eu encontrei, tudo. Então, esse anel, ele me capta direto com o éter, né? Ele é feito de uma pedra egípcia, é um anel egípcio, foi feito no Egito, tem escritos do Egito antigo aqui, e eu achei esse anel numa loja de antiquário na Suíça. Se você ver o documento desse anel que é feito, é uma história bem espiritual, bem forte. Então, esse eu sempre uso aqui, eu uso aqui na frente, né? É um anel meu do dedo esquerdo, é um anel de onde eu sinto que me ajuda na hora que eu estou fazendo pleito de oração, minhas aulas. As pessoas sempre me veem com esse anel. E aqui do lado direito eu trabalho com alguns, não é? Trabalho com esse daqui, quando eu estou fazendo algum trabalho ligado aos xamãs, eu ponho esse aqui do lado direito. Esse aqui, quando eu estou fazendo oráculos de Ifá, eu ponho aqui, porque Ifá tem a ver com búzios, né? Então eu uso esse para poder me ajudar. Esse aqui para energia de cura, não é? Esses daqui para trabalhar energias densas também, quando a gente está fazendo pleito de oração, que a gente trabalha muita densidade, eu uso esse, até nos meus trabalhos também aqui. Esse daqui é combinando com esse daqui, os dois, nesse momento, eles estão captando energia de éter, esses dois. Eu tenho usado muito esses dois ultimamente em planeta em oração. E tem naturalmente também a prata, né? O trabalho com a prata, que eu uso muito prata também. Aqui é ouro. E esses aqui todos são prata, que é uma prata pintada. Todos esses aqui são prata. Esse aqui é mais prata do que ouro, né? Então tem aqui o anel do Trimurti, que fala das três divisões do céu, do homem. Um dia eu vou falar uma live sobre isso. Esse também tem uma pedra, então às vezes eu uso esse, que ele é muito parecido com o de cá, só que aqui ele capta na prata e aqui capta no dourado. Não é? Esse capta na prata, eu uso com esse aqui para poder fazer o balanço na prata que eu faço com esses dois no ouro, né? Uso esse anel, que é de qual é o nome disso aqui, Bia? Uma pedra de um meteorito que Uma caiu pedra de meteorito que caiu na na Rússia, região da Alemanha, na entre região, Alemanha e Praga. entre a região da Praga e a Alemanha, esse aqui, né? Que Tata e Biel soube e trouxe para mim. Eu também tenho usado em Planeta em Oração. É isso. Então eu trouxe aqui para vocês verem que o cuidado, né, que eu estou falando aqui de unhas, de tudo isso, o cuidado eu também tenho, porque eu acredito naquilo que eu estou falando. Eu trouxe isso para mostrar a vocês que, além dos cuidados, eu como iniciadora, os anéis que eu tenho que me ajudam na captação da energia, na frequência da energia. E muitas vezes também para me lembrar a minha própria história. De olhar para um anel desse e lembrar toda a minha trajetória e saber que eu estou diante de pessoas que estão começando a dar os passos que um dia eu já dei. Eu gosto de lembrar de mim. Me torna mais complacente, mais paciente. Tá bom, pessoal? Tá aí os segredos de Alu. Amanhã é domingo de relatos. O que vai ser? Surprise. Vai lá ver. Beijo, família. Iniciação é um chamado. É um chamado de conhecimento. Não tem nada a ver com religião.
Iniciação é você estudar à luz do conhecimento, é você conhecer a anatomia do seu corpo sutil, do seu perispírito, conhecer sobre os chakras, como é que fazemos para manter os nossos chakras harmônicos. Então, uma iniciação dentro do IMA, é isso que nós trabalhamos, o autoconhecimento, a lucidez, é você se conhecer, conhecer o seu corredor energético, conhecer os seus semelhantes na natureza, com que eu me assemelho, para a gente poder aprender a ter mais saúde, para a gente poder utilizar melhor os nossos chakras para desvendar o nosso inconsciente, aumentar a sensibilidade, porque é isso que os chakras fazem, amplia a nossa capacidade de pensar. É busca de integridade, é integrar o espírito ao perispírito, à mente e ao coração. Começa por um chamado, por uma vontade de querer saber mais, entender as leis do universo. Uma coisa que a gente faz assim, será que não está na hora de eu saber mais do que um sonho? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? O que eu posso estar corrigindo em mim? Se iniciar, eu digo assim, é limpar para surgir, desobstruir canais internos, coisas nossas que são obstruídas por informações erradas, por excesso de dogmas, que as pessoas criam um mundo espiritual tão fantástico que quando as pessoas sonham com o mundo espiritual, não acham que é o mundo espiritual. Iniciação e libertação. É quebrar os gemas.